Olá, esse aqui é o nosso segundo episódio do podcast Identidade Brasilis Calafeto, né, onde a gente bate um papo aqui com os Zecas Coletivo de Teatro. E a gente já vem conversando aqui sobre as produções, sobre as poéticas de trabalho, de criação do grupo, e a gente aqui vai chegar no momento agora de falar sobre o espetáculo 1800, né? A gente começou ali já a desenhar ali o que a gente estava discutindo, mas aí a gente vai dar agora continuação sobre o 1800. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre as performances, o que foi o 1800, o que foi 1900, para a gente, né, poder adentrar mais assim, no trabalho de vocês. Sim. Nossa, 1800 foi um acontecimento. Porque é isso, né? O PC surgiu com essa proposta da gente ir para casa da Zeca. A gente estava muito tempo sem construir algo, sem produzir algo. Estávamos muito focados em apresentar o Zeca de uma Cesta Só. E até que teve um momento também de pausa, que eu acho que foi necessário para todo mundo, porque a gente estava tanto nessa... não parava, né? A gente estava num movimento tão frenético de apresentação que a gente meio que teve, eu acho, uma estafa mental. E aí paralisou tudo, assim. Realmente a gente não estava conseguindo produzir, até porque foi um momento, não que hoje esteja bom, né? Mas financeiramente falando, bem apertado no nosso grupo, em que os membros precisavam trabalhar em outros ramos para conseguir se sustentar mesmo. Então nós ficamos, acho que 1 ano e meio quase sem produzir nada, e até tentamos o Ópera Marginal, que também é do PC, né, uma adaptação, e ele colocou pra gente. A gente tentou, só que realmente eu acho que não era o momento de produzir, porque não conseguimos conciliar os ensaios. Então a dramaturgia o processo acabou não andando para frente, né? E nós engavetamos essa dramaturgia. E aí passa-se 1 ano, a gente, enfim, faz outras coisas, trabalha em outros grupos também, com parceria com outros grupos. Tem a gestão de uma casa também, a gestão, né, de uma teve, casa. Teve uma sede, este grupo exatamente, teve uma sede, né? Teve uma sede. A gente teve que administrar por 1 ano. Exatamente, e a gente nessa casa por 1 ano foi muito difícil. E foi logo na saída do Léo, então a gente tinha ele como uma pessoa que faz tudo pra gente. Não, foi realmente uma porrada, a gente, caramba! Foi muito que a gente disse: se tu tá. Se tu não tá, não tá. No coletivo. Essa é a nossa regra, gente. Essa é a nossa primeira regra, gente. Se eu tô, eu tô. Se eu não tô, eu não tô. E foi um momento em que muita gente saiu do coletivo. A gente era 33 pessoas, 20 e poucas, depois para 10. Quando chegou na casa da Zeca, a gente estava, eu acho que em umas 10 pessoas, não mais, 15. Saiu em umas 7, assim. Isso. Foi um momento de provação. Foi um divisor de águas que a gente fala, assim. Porque realmente era difícil. E eu até compreendo as pessoas que saíram, porque manter uma casa é muito complicado. A gente tinha que estar ali, a gente precisava movimentar aquela casa para que ela se autossustentasse. Mas isso foi uma utopia. Foi muito difícil sustentar ela por muito tempo. Porque a gente começou a se organizar e fazer alguns eventos. Tinha a Revoada dos Urubus, que era um evento que a gente sempre fazia, então eram várias edições dessa revoada. A gente abriu para ensaios de outros grupos, para apresentação de espetáculo de outros grupos. Era um casarão. Era um casarão. Que ficava no centro histórico de Belém. Sim. Muito próximo do Mercado do Ver o Peso. Isso. Né? Na Avenida Portugal, nos altos da lotérica. De frente para a praça. De frente à praça Dom Pedro II, acho, ali, né? Perto da prefeitura. Mas enfim, então foi um processo realmente difícil, muito desafiador. Porque eu acho que, talvez pela cabeça de todos nós, em algum momento, nós pensávamos em, não, acho que já deu aqui. Para além de tudo, a gente ensaiava basicamente na madrugada. A gente pegava, como a maioria... 1800 era ensaiado durante a madrugada. Voltando para o 1800, a gente abre um caminho para falar daquela a gente está falando sobre 1800, agora, gente. Nesse momento, voltando. Casa da Zeca foi porque a gente ensaiava lá. E a gente ensaiava toda quarta-feira,
porque como a maioria fazia licenciatura, fazia graduação, a maioria do grupo teve esse estudava à noite. Do tempo comum ser a madrugada. E vocês eu lembro toparam. de tudo. Ele lembra até do dia, cara. Eu lembro de tudo, porque foi um processo muito marcante. Foi um processo, não só o processo, o resultado também. Tanto que a gente coloca como um acontecimento, porque não tem como explicar o que foi. Acho que só quem vivenciou aquilo naqueles dias sabe explicar. Isso se sabe explicar, às vezes só sabem o que sentiram, porque a gente trabalhava com a época de 1800, a gente trabalhava com pessoas mortas, e isso é mais um adendo, porque a gente ensaiava de madrugada, e pessoas sensitivas viam muitas coisas por ser um casarão histórico. Eu cheguei a ver muita coisa, eu cheguei a trazer coisas para as minhas cenas, que muitas cenas eram coletivas, mas muitas eram individuais. Eu comecei a trazer muitas coisas individuais, de coisas que eu via, sabe? De pessoas mesmo andando pela casa, de barulhos e de coisas sobrenaturais mesmo. Então a gente ensaiava de 10 da noite, às vezes até 3 da manhã, 4 da manhã. Só isso. Na verdade, e tipo assim, né? Porque a galera saía às vezes 10 horas, então o ensaio às vezes começava realmente meia-noite. Meia-noite, E de meia-noite às 3. Nunca façam isso, gente. Nossa, foi maravilhoso, foi muito importante, mas quando a gente para pra pensar assim, a gente até conversa, nossa, qual foi a onda que bateu na gente de ensaiar de madrugada? Era muito cansativo, e o processo surge também disso do PC, né, de uma visitação que ele teve. Ele fala pra gente que ele teve uma visitação com uma senhora dentro da casa da Zeca, e a partir daí ele começa a querer abordar sobre esse período de 1800, que foi o período também que a casa parece que foi construída, teve uma questão assim, uma data ali. E a gente fala 1800, mas o nome é 1800, o grito da família morta. Então, a gente trabalhava isso, a gente tinha como indutor, não só 1800, a gente tinha como indutor o grito, o que a família queria, né? O que era gritar, morte pra gente, o que era morte. grito pra gente, o que era família pra gente. Isso. Então foram induções que o PC trouxe pra gente, para as criações mesmo das cenas, assim. E a gente fala assim, né, brincando, mas que é real também, essa questão de trabalhar com essas pessoas mortas, mas nem sempre os personagens vinham de história de pessoas mortas. Às vezes as pessoas traziam também das suas próprias vivências, só que no final do espetáculo todos eram espíritos ali. E nesse processo também é um dos processos que mais uma vez nós trazemos o público. A gente chama o público para salvar essas almas, a gente chama o público para escutar a nossa história, para ler nossas cartas. Então é um momento também muito de íntimo mesmo, né? Sim. E a partir daí eu não lembro quantas performances nós éramos. Acho que éramos 8. E a partir daí cada um levou, era livre, né? Tinha, claro, assim, livre que eu digo para construção, mas tinha esse contexto do 1800, do grito da família morta, e cada um foi construindo o seu ato performático. E no final nós estávamos ali vagando por aquela casa, todos juntos, mas tinham uns personagens assim que a gente dizia meio que fixos, entre aspas, né? Tinha uma deusa, que no caso era eu, tinha o diabo e tinha a morte. E tinha a vida. A gente descobriu no processo que tinha vida. No meio do processo a gente, caramba, tem a vida. Gente, é muito interessante isso, que a gente começou, a gente vai colocar uma deusa, a gente vai colocar um diabo, a gente vai colocar uma morte. Isso tudo de madrugada, né? Isso tudo de Não, e a gente não tá falando de uma forma poética, não, era real. Essa questão da morte, da vida e de Deus e o diabo. Claro que também de uma forma bem teatral, assim, do que a gente pensa em relação a isso. Mas foi muito gostoso, porque a gente estava há muito tempo também sem fazer. Eu acho que é o momento que fortalece quanto grupo. Exatamente. Também, né? Então, quando a gente viu, claro que a gente estava muito assustado com tudo também. A gente, caramba, a gente vai colocar isso pra cena. A semana que vem é a estreia. Mas quando estreou, a gente botou muita fé. Eu acho que isso é fundamental também, a gente acreditar no que a gente está fazendo. Sim. E gostar do que está sendo feito.
era outra coisa, né? Era para além de tudo que a gente já tinha feito. Era ensaiar de madrugada. A gente estava acostumado a ensaiar à tarde, sabe? Tipo assim, sim, tardezinha, então tá de boa. E até a preparação foi feita pelo Felipe Almeida, que também já foi membro do Zecas Coletivo de Teatro. Nossa, era uma preparação assim que realmente era você lidar com o seu próprio medo também. Não, mas é porque a casa era muito bizarra mesmo. Um acontecimento. Foi né? um acontecimento, foi. E é isso também, né? Eu acho que, vamos falar assim, da visualidade também do espetáculo, era muito bonito. Era. Né? A visualidade do 800, que também tem a assinatura do Maurício Franco. Importante falar. Sim. E a casa em si era a própria cenografia de tudo, né? A casa, nossa senhora. A gente utilizava exatamente todos os cômodos da casa. Eu cheguei a assistir, eu fui uma noite, enquanto público, assim, né? Assistindo, sim, que foi 1800. Eu lembro que chega um momento em que todos os personagens, eles se ocupam, de fato, todos os espaços da casa e você não consegue acompanhar tudo de uma única noite. Sim. É impossível você acompanhar tudo de uma única noite, né? E o espetáculo acontece, né? A vivência, aquela vivência ali, aquilo você vai vivenciando parte por parte, você acompanha, você é escolhido por um personagem, ou você escolhe que personagem você quer ir acompanhar. E eu lembro muito da casa, né? Ser também um ser vivo. A casa tinha vida ali, né? Falávamos de mortos, mas tipo, a casa estava ali pulsando, sim, né? Com uma energia que era absurda, assim, né? É o que a gente pode falar de força coletiva, né? Mostrava isso, trazia essa força, né? Do que era aquele espetáculo, do que era aquela performance, do que era aquela vivência, o que era aquilo, esse acontecimento. E eu lembro que ao final, não vou falar o que é. Os spoilers. Pode falar. Não, mas eu acho que a gente pode comunicar. Tem no YouTube, Tá no YouTube. Existe um canal? Existe, é o Zecas Coletivo de Teatro. No YouTube, no Instagram e no Facebook. Olha aí, a gente reforça as redes sociais mais à frente novamente, para todo mundo poder acompanhar o coletivo, que eu acho que é importante. Só que eu lembro que chegava um momento, acho que o final do espetáculo, em que vocês todos sumiam. Sim. Todo mundo sumia e ficava o público no escuro, numa casa antiga, sabe? Depois de vivenciar tudo aquilo, e um silêncio. E a gente ficava, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Quero um silêncio. E acabou. E aquilo, sabe? A sensação de 3 horas da manhã. Nada. Escuro, num casarão, fechado. Que o espectador que vai acompanhar o trabalho de vocês vivencia, são muitas coisas. E a gente é tão sacana que a gente dá brincou com essas coisas que a gente costuma ouvir, né? Que a gente acha, meu Deus, é sobrenatural, é o vento batendo na janela e fazendo aquele... E a gente apaga todas as luzes, a nossa cena final, a gente apaga todas as nossas luzes e fica brincando mesmo com esse psicológico do público, né? Através de batida na porta, através de passos na madeira, né? Que é o chão do casarão. Não, e era difícil até pra gente encontrar a sala que identificava. Sim. Porque estava muito escuro. Então eu acho que por a gente ter feito muitas vezes essa cena, a gente meio que decorou o caminho que era pra sala. Porque era difícil. E eu acho que é isso também, né? A gente colocava o público pra escolher que cena que você quer ver. E quando vai para essas cenas solos, a gente fez, acho que ao todo a gente fez 6 sessões só. Então, teve amigos meus que foram em 3, né? Mas se a gente for pensar, se eles fossem todos, ainda assim não iam conseguir ver o espetáculo por completo. É interessante, né? Uma é isso, né? Essa trilogia também, que ele quer permanecer aí. 1900. Isso. 1900 é uma série de performances. São quantas performances? 8 também. 8 né? também. 8 performances, né? Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho do que foi a performance de cada um, porque eu acho que elas são tão individuais que é importante a gente focar no que vocês conseguiram produzir, né? São 8 performances individuais, cada um apresentou algo durante o processo também, nos direcionamentos que o PC entregava para vocês. Mas a construção, ela é pessoal, ela é do artista que está ali produzindo. Então, o que foi a performance de vocês no 1900, assim? Tratava desse século, de 1900. Isso,
E também era algo também muito novo pra gente, porque nesse momento o PC, a proposta desse projeto era ser performance. As performances teriam que ser na rua. Sim. Propriamente na rua. A gente tinha que escolher um local assim da cidade e ir. Mas foi muito interessante, porque também o PC trouxe várias leituras sobre performances. Nós debatemos muito o que era performance. Então, a minha performance foi sobre a primeira palhaça preta do Brasil, que era o palhaço chamego, porque na época mulheres não poderiam ser palhaças. Então, nesse momento, a dona Elisa, ela assume esse papel de palhaço do circo, que era o palhaço chamego, que era a principal atração do circo Guarani. E até para que ela assuma esse papel, ela teve que, antes disso, enfrentar o próprio pai, porque o pai era esse palhaço, né? Então, para que ela tinha que convencer ele de que ela era engraçada o suficiente para ela poder estar ali. E, obviamente, quebrar com todos esses paradigmas de que mulher não poderia ser palhaça. Então, eu começo... Eu já tinha pesquisado um pouquinho da história da chamego, e eu começo a acionar essas pessoas, que é a Mariana, que é a neta da chamego. Então, eu já tive a Mariana Gabriel também, que é palhaça hoje em dia. E tem um documentário também incrível, que a minha avó era palhaço. Indico todo mundo assistir. E a Mariana, super solícita, eu mandei uma mensagem para ela, ela me respondeu. Falei que eu queria falar sobre a avó dela. E ela, nossa, Sucena, claro, pedi essa permissão, essa licença. E eu começo a pensar também nisso, porque nesse período que a gente montou o 1900, era um período que eu estava pesquisando muito comicidade, estava começando a pesquisar bastante sobre comicidade, que é uma área que eu me encontro. Eu sou palhaça também, e eu queria falar sobre isso, eu queria abordar isso, mas eu queria juntar a minha história com a história da chamego. Então, a minha performance, eu começava, eu na época também morava em Ananindeua, e eu acho muito importante a gente descentralizar a arte mesmo, que é feita ali só naquele centro de Belém. Então, eu levei para uma praça em Ananindeua, que era a Praça 2 de Junho, e a minha performance começava eu me montando, me vestindo mesmo desse personagem que era o chamego. E em um determinado momento, eu chamava alguém que estava ali, alguma pessoa que estava ali na praça, para me ajudar a terminar essa maquiagem. E a gente dialogava sobre várias coisas. E eu lembro que a moça que eu chamei, que nós tivemos essa troca, foi muito lindo, porque ela me falou da história dela do circo, que ela sempre teve muita vontade de ir ao circo. E eu nunca imaginei na minha vida que ia chamar alguém e que, enfim, que estaria tão próxima de mim naquele assunto. E aí ela começa a falar também que ela tinha fugido para ir para o circo, porque não deixava ela ir no circo. E ela adorava palhaço, então ela fala dessa vivência dela do circo, e eu falo da vivência da chamego para ela, que eu conto essa história que eu tive que convencer o meu pai. Enfim, né, acabo nesse momento assumindo essa persona. E depois eu começo a ir para minha palhaça, né, que sou eu mesmo. A cena que é a Açúcar, e nós somos a mesma pessoa. Então, eu começo a me descaracterizar e ir para uma outra caracterização dessa palhaça que sou eu. E é um momento também que eu chamo essa pessoa que está comigo para fazer uma cena, para a gente fazer uma grande palhaçada mesmo. Então, e ela coloca o nariz, pergunta se ela quer colocar, não era nada obrigatório. Então, eu acho que tudo fluiu de uma forma muito gostosa. Foi realmente uma grande conversa e fluiu como tinha que ser, porque ela queria aquilo também. No momento ela comprou a ideia e nós fizemos alguma coisa ali no final da apresentação. Então, o meu contexto era esse de 1900, e a história da chamego casou certinho com esse momento, que já era algo que eu queria fazer, abordar.
Então foi isso, assim, a minha performance foi mais ou menos sobre isso. A minha performance, ela falava sobre Marighella, na verdade falava sobre os poemas de Marighella, que ele escrevia na prisão. Eu tive uma dificuldade maior em relação às outras pessoas, porque acho que estava todo muito imerso no 1900 e eu não sei, eu acho que eu não estava tão na vibe assim, sabe, de pesquisa. E eu estava tendo muita dificuldade para encontrar o meu tema, sabe, de 1900, o que eu iria falar. Como a Sena falou, a gente tinha muitos jogos que o PC trazia que poderiam ajudar a gente a sair um pouco desse campo teatral que a gente costumava fazer. Então, muitos jogos tu vai lá e faz isso. Aí a gente, espera aí, eu vou pensar o que eu quero fazer, mas não é isso. Só vai e faz o exercício. E a gente tinha muita dificuldade. Primeira coisa que vier, né? E aí, solta um grito. E aí eu pensava em qual grito eu ia soltar. Então era uma coisa, muito teatral mesmo, assim. Então eu acredito que eu fui, de todos os 8, eu fui o último assim, a escolher um tema. Um caminho, né? Um caminho. E aí, hoje, é uma coisa que foi inconsciente, mas que hoje eu percebo que acaba se tornando algo muito da minha poética pessoal, que é a questão dos poemas. Eu escrevo poemas. A primeira cena do Calafeto era a última cena do espetáculo, foi a primeira cena que eu escrevi. A Vlad até falava, menina, mas você vai começar do final. E aí foi que veio, e era um texto que é poético, sabe? E aí eu trouxe isso no 1900 também. Eu falava sobre os poemas de liberdade do Marighella. O nome da minha performance é Poemar a Liberdade. E acontecia, saía da frente da delegacia do Marco, ali na Almirante Barroso, e ia até o tribunal, não sei se de Justiça, Tribunal de Justiça, que ficava os 2 quarteirões. Só que eu ia de um canto para o outro de joelhos. Louco! Eu ia de joelhos, porque para mim a performance ela tem que fazer a pessoa te olhar. De acordo com os estudos e do que eu já tinha estudado em performance na licenciatura, eu tenho um conceito que também a performance ela precisa chocar, ela precisa fazer um desconforto, né, no caso. Exatamente, porque algo que mude as pessoas estão andando, sabe, na rua. Não vai ter lógica para mim uma pessoa passar na rua e não me olhar, entendeu? Sendo que eu estou com um vestido com uma cauda enorme, o meu cabelo no meu ombro, comprido, cacheadão, cheio, amarrado, cheio de fios, com várias cartas. Se a pessoa não me olhar, sabe? Caramba! Falei, não funcionou. E aí eu ia parando as pessoas na rua entregando essas cartas. Na carta estava escrito por fora, censurado. E dentro tinha uma poesia, eu escolhi 3 poesias de Marighella, não vou saber dizer quais eram agora, mas uma era Rondó da Liberdade. Mas as 3 eram ligadas à liberdade, ele escreveu nos momentos que ele foi aprisionado. Marighella, ele foi um guerrilheiro, né? Na verdade, assim, era um número 1 contra a ditadura. Ele foi considerado o inimigo maior da ditadura, ele foi preso várias vezes, ele foi morto pelo Estado, e depois de muitos anos só que reconheceram que ele havia sido morto pelo Estado, enfim. E aí eu não me foco muito na vida dele, apesar de ter estudado para compor essa performance, né? Sim. Ter lido bastante, então eu foco muito nos poemas. E eu vou entregando essas cartas para as pessoas na rua, de joelho, que estão passando. Tive que atravessar sinal, sabe? Um minuto do sinal de joelho. Não, e é importante também dizer que as performances, elas partiam de uma ação, né? Sim. Que o PC colocava. Ele sempre perguntava qual era a sua ação. Ação no sentido até de verbo mesmo, ou não também. Ou a gente poderia criar palavras e tudo mais. Tanto que a palavra poemar não existe. E é o título da... E a minha também era... A minha ação era palhacear, né? A tua era poemar, a minha era palhacear. E aí eu fazia esse trajeto até o Tribunal de Justiça.
E é muito interessante porque recentemente o PC ele deu uma oficina virtual, e aí uma das alunas dele, ele jogou no nosso grupo do 1800, tipo agora, 2020, 2021, e essa performance aconteceu em 2019, que o porteiro da escola onde ela estudava, viu a minha performance. E ele acreditava, até o momento dela mostrar o meu vídeo no YouTube, que ele tinha visto uma assombração na Almirante Barroso em plena 10 da manhã. Lá fazendo várias... Porque eu tava com o meu cabelo muito cheio e um vestidão, assim, uma calda branca de joelho, atravessando a Almirante Barroso. Não, e ele tinha toda uma ação de comer o papel. Eu comia o papel, eu mastigava esse poema. E aí que assombração era essa que comia papel? E eu enfaixei todo o meu joelho, e mesmo assim ele ficou em carne viva assim, no final da performance, mas acho que eu consegui fazer o que eu queria. Acho que foi um resultado que me satisfez enquanto artista, assim. E é muito bacana porque era uma experiência nova, novamente uma outra linguagem dentro do coletivo, porque a gente veio de um teatro de caixa, depois a gente vai para dentro de um casarão histórico com 1800, fazendo um ato performativo, que era essa mistura da performance com o teatro, e o PC já também é inteligente de trazer um pouquinho, sabe, para a gente do que é performance, para no 1900 ele vir com a performance em si, e já não tem mais nada de teatro ali é performance, e o que a gente entende por performance, assim. E foi isso, 1900. E fora das outras pessoas, que foram muitas outras performances diferentes e interessantíssimas, assim. Depois desse percurso todo, então, aí vem o Miller diretor. Tem esse momento, né? Tem esse momento. Na verdade, a gente vem com retalhos. Ainda tem um retalho. É a minha primeira direção, assim. Com a Brenda. Com a Brenda, junto com a Brenda Lima. Então tem esse primeiro momento de compartilhar esse lugar da direção. E aí depois vem o calafeto. É porque a partir do retalhos, na verdade, era tudo muito também coletivo. Até a própria direção, porque a gente conversava muito que o Miller e a Brenda, eles eram esse olhar de fora mesmo. Mas nós, quem estava em cena naquele momento era o PC... o Vitor, o Lucas e eu, né, no caso. Então, a gente já tinha ensaiado dessa forma remota, né, cada um nas suas casas. E aí, então a gente já meio que já tinha algumas cenas pensadas. E o Retalhos é justamente a junção de dramaturgias que estavam engavetadas dentro do coletivo. O que a gente queria montar em 2020. O que a gente queria montar em 2020. E aí, nesse momento do Retalhos, a gente junta essas dramaturgias, que foi a dramaturgia do Calafeto, do Ópera Marginal, que é do PC, o Mulheres, que era da Gisele, e o Talco também, que é da Gisele. E o Afeto, que é do PC com Miller. Tem essa característica, então, né? Vamos pensar assim, enquanto poética mesmo, de criação do próprio coletivo, que é esse trabalho em que existe ali a colaboração de todos, né? Sim, é um trabalho que está ali a colaboração da Sucena, na dramaturgia do Calafeto, que foi um trabalho que tu começou dentro de uma disciplina, aí vem a Brenda também, que vai colaborar, e aí tem um retalho, que também tem essas direções, né? Que todo mundo está ali colaborando com o que o outro está fazendo, por mais que tenham duas pessoas de fora, né, olhando, que dão esse aval final, vamos dizer assim, né, do que era a cena. 3 no caso, porque também tinha a Vitória, né? E isso que eu acho legal também, né, do grupo, porque por mais que tenha essas pessoas, por exemplo, a direção é do Miller, do Calafeto, mas a gente sempre falou, todo mundo. Sim. Então tem esse momento que, não, vamos questionar. Não, eu acho que essa cena pode ser feita de uma outra forma. E é isso, a gente precisa desse olhar porque a gente não está se vendo. Então o Miller assume isso, claro que tem muito da poética do Miller, mas também é aberto, né? É aberto para a gente discutir e modificar, se a gente não estivesse sentindo a vontade. Muita coisa no Calafeto, assim, foi modificado de acordo com as nossas conversas mesmo, assim. Tinha muita coisa que eu pensava que ia ser de forma X e foi de forma Y, assim. E tem esse lugar do Miller na direção do Calafeto, mas também tem a Sucena nesse lugar
da direção de elenco, que vai interferir no teu trabalho e tu vai interferir no trabalho dela, né? Interferiu muito. Então tem eu isso. interferi muito dele também. Pois é, então tem esse lugar aí, né? Dessa troca que é o trabalho de grupo. Sim. É um trabalho de grupo, não tem, sabe? E até as nossas formas de trabalhar, né? Porque a gente tem cada um tem o seu jeito, né? Assim, que eu digo, de trabalhar. E eu trabalho muito, quando eu estou, por exemplo, nesse local, do que o ator pode me trazer do que eu direcionar, né? E o Miller, ele é muito mais do direcionamento e eu sou muito mais desse jogo do que essa pessoa me traz e aí que a gente pode pensar juntos e fazer. Então a gente conseguiu ter uma conexão muito legal dessa troca, da gente mesmo, nossos trabalhos, né? De pensar coletivamente também nesse momento. E é muito interessante porque no Calafeto também eu penso muito estrategicamente, assim, de quem a gente vai escolher para montar o Calafeto, porque era um espetáculo que a gente ia precisar montar em 2 meses. E de início nunca que eu faria isso, assim, sabe? Se não fosse por um edital, tipo, em 2020 não tivesse pandemia, a gente vai montar Calafeto. Não vou montar em 1 e 2 meses, não. É porque a gente escreveu também assim, né? Tipo, mas eu acho que vocês falam 1 mês, mas existe uma construção aí que já vem de muito tempo. Sim, né? Então, acho que teve todo um trabalho anterior antes de levantar o espetáculo. Sim. Então, os ensaios demoraram 1 mês e meio, 2 meses, né? Mas o trabalho de pensar o espetáculo, de construir, de escrever, né? Até de compreender, né, o que é essa escrita, né? Isso, porque a gente, toda vez que a gente está nesse processo, assim, das pessoas que encabeçam a dramaturgia, nós sempre vamos discutir o que está sendo escrito. Então, quando o Miller traz, ele só não, olha, gente, é isso que vamos fazer. Não, a gente tem que analisar, a gente compreende o que a gente está escrevendo, a gente sabe o que é isso que a gente está fazendo, né? E quando ele chama a Brenda e eu, a gente também questionava isso para ele, mas tu quer falar sobre isso? Tu tá entendendo que isso abarca? É isso mesmo que tu queres fazer? E a gente começa a falar também sobre essas questões de mudanças de personagens, que é o que a gente faz, que é esse estudo também, né? Que a gente fez no 1800, que a gente fez no 1900, porque muitas pessoas também acabavam questionando, por exemplo, no fato do 1800 e do 1900, se não tinha uma dramaturgia escrita, assim no papel, né? E o que a gente coloca muito é que, às vezes, a dramaturgia está no nosso corpo e no nosso fazer. A gente tem uma dramaturgia, a gente sabe o que a gente tem que fazer do início ao fim. Existe uma dramaturgia para além do escrito, né? Exatamente. Então, a gente... Isso já está sendo discutido, né? É uma dramaturgia corporal ali no 1800. A gente foi muito questionado. E que a gente pode escrever, a gente vai ter condições de, olha, no momento, isso. E a mesma coisa do 1900, que nesse caso já é uma performance também, né? Mas que a gente tem muita consciência do que... Acho que a gente, querendo ou não, a gente teve que escrever. Exatamente. Ter a nossa dramaturgia, né, pessoal? Pelo menos um roteiro, né, de ação. E isso aconteceu no Zeca de Sexta Sol também, a gente parar, vamos discutir sobre o que se trata essa dramaturgia, sobre o que são esses assuntos que a gente está abordando aqui, essas temáticas. E basicamente todo ano... A mesma coisa no Calafeto. Basicamente todo ano a gente volta com essas discussões, né? Sempre que a gente apresenta o Zeca de uma Sexta Só, a gente volta com essa discussão. Porque também nunca é a mesma coisa, né? A gente pensa assim que ele já alcançou, mas não, a gente sempre está em constante aprendizado, então a gente sempre vai renovando. E fora que o Zeca teve, sei lá, mais de 20 elencos, eu acho, assim, diferentes, sabe? Basicamente faz disso mesmo a nossa poética. Eu acho que é uma coisa que qualquer projeto vai ter tudo isso, assim. Acho que eu não vejo em algum momento, um momento que a gente vá construir algo sem precisar dessa pesquisa, sem precisar desse debate, sem precisar... E até da gente já estar em cena já é algo muito forte, né? A gente está ali representando um grupo. Estar em cena já é algo político também. A gente sempre debate muito sobre isso. Tem uma coisa, né, que é um conceito que tem se discutido muito, que é esse teatro do real, né? Então acho que esse lugar da denúncia, ele tá aí também, né? Ele tá aí, que a gente acaba trazendo coisas do nosso cotidiano para a cena e transforma isso, né, na nossa composição de criação poética, né? E traz isso para a cena, né? Sim. E isso também é de trazer o público, né? Eu acho que a gente sempre vai querer
dialogar com o público. A gente vai querer fazer isso. Vai ser sempre uma conversa. E não nesse sentido também só de da quebra da quarta parede, não, mas de outras formas também, sabe? E é isso. A gente não quer criar uma barreira com as pessoas que consomem o que a gente faz. A gente quer justamente aproximar essas pessoas. Eu acho que isso é muito latente dentro dos Zecas. Gente, muito obrigado. A gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo e eu só gostaria de agradecer aqui ao Miller Alcântara, à Sucena Pereira, agradecer ao Zecas Coletivo de Teatro. E dizer para vocês que ainda temos outros episódios que vão ser lançados ainda, né? Aqui nesse mesmo canal, fiquem atentos às redes sociais do Sesc Pará. O podcast do Projeto Identidade Brasilis ainda tem alguns episódios que a gente vai falar ainda de artes cênicas, vai falar de cinema. Temos a Ceci Bandeira, que tem uma pesquisa incrível, né, sobre a Zélia Amador de Deus, na época em que ela foi atriz do Cena Aberta, grupo de teatro gay que inaugurou a cena experimental do teatro paraense. Vamos falar também sobre o Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, com a Rosilene Cordeiro, a Lu Peixe. Então fiquem atentos que tem muita coisa massa ainda pra gente discutir. Agradeço demais vocês terem ouvido até aqui. Compartilhem, divulguem, que tá aí para todo mundo ouvir. Muito obrigado.